Evangelho de João, capítulo 7, do verso 45 ao verso 53. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas este povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhe: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Vou pedir ao presbítero Domingos que nos eleve em oração nesse instante, intercedendo por todos nós, pela palavra, pela mensagem, que Deus possa falar ao nosso coração nesta manhã. Vamos orar. Amém, Senhor. Amém, amém. Meus amados irmãos, nós vimos no domingo passado, e apenas para fazer aqui um breve resgate, Jesus, o contexto imediato é esse, está ali no final da festa dos tabernáculos, a todo momento ensinando, a todo momento falando. Obviamente que nos primeiros dias ele não tornou o seu ensino público como até alguns de seus discípulos gostariam, mas nos versículos imediatamente anteriores a esses, que nós acabamos de ler aqui, nós encontramos inclusive o Senhor Jesus ensinando para aquelas pessoas, de certa forma repetindo algumas palavras que ele havia dito àquela mulher à beira do poço, né? E aí, nesse ensinamento de Jesus, resta-nos assim de forma muito clara a nossa condição enquanto pecadores, enquanto pessoas que precisam e que necessitam do verbo que se fez carne, né? Então, a condição dos ouvintes, obviamente, de um modo geral, é uma condição de necessidade, de sede, né? A solução é apresentada pelo Senhor Jesus naquele momento. Isso aí são os versículos imediatamente anteriores. Venha a mim, né? Ele faz um convite: venham a mim e bebam. Lembramos da palavra dele, a mulher lá à beira do poço: eu sou a água da vida. Quem beber desta água jamais terá sede. E aí se estabelece uma promessa, que não é uma promessa que se restringe a essa existência, a essa vida, mas é uma promessa tão maravilhosa que vai para além dessa existência, que é a promessa da salvação. Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo, né? Venham a mim. Ele faz esse convite. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a salvação, eu sou o verbo que se fez carne, eu sou a água da vida. Só que, meus amados irmãos, esses ensinamentos do Senhor Jesus, eles estavam no coração de alguns sendo recebidos, sendo acatados, mas em outros corações a coisa não estava tão bonita de se ver. Já nos versos anteriores, aí, a partir do verso 32 desse mesmo capítulo, a gente vai ver os principais sacerdotes, o grupo político religioso, denominado de fariseus, né, tentando calar Jesus, tentando destruir, tentando aprisioná-lo,
E aqui nós, mais uma vez, somos colocados diante do poder desse ensinamento do Senhor Jesus. Mais uma vez, salta aos nossos olhos. E eu queria pegar como versículo-chave aqui para a nossa reflexão, nesses versos que nós lemos, a profissão de fé que fizeram aqueles guardas, ou o testemunho que deram aqueles guardas, está registrado aí no verso 46. Quando eles dizem, jamais alguém falou como este homem. É provável que na sua tradução, ou em outras traduções, tenha a expressão ensinou, né? Jamais ninguém ensinou como esse homem. Veja, meus amados irmãos, que nós estamos aqui diante de um ensino por excelência. Nós estamos aqui diante de um ensino que é diferente. Não é um ensino como outro qualquer. No testemunho desses homens aqui, desses guardas, o que é que eles dizem? Ninguém jamais ensinou como esse homem. Ele não tem comparação. Ele não pode ser comparado. Não existe professor que se compare ao Senhor Jesus. Não existe ninguém que tenha o ensino tão diferenciado como o ensino do Senhor Jesus. Mas a grande questão, então, se impõe diante de nós. O que é que faz do ensino do Senhor Jesus esse ensino diferenciado? O que é que existia na sua fala, nos seus ensinamentos, na sua pregação, que o diferenciava de outros mestres? Porque nós estamos falando do povo judeu. O povo judeu, por tradição, é um povo que forma grandes mestres, grandes estudiosos. Os fariseus, por exemplo, eles eram estudiosos da palavra do Senhor. Os escribas. Existiam aqueles grupos políticos, religiosos, que às vezes levavam a questão assim de uma vida mais santa a sério, né? A gente vai ter o grupo dos essênios, que é um grupo mais voltado para uma questão da espiritualidade. Até hoje, os judeus eles se dividem também em grupos assim semelhantes. Tem os mais ortodoxos, tem os mais místicos, né? Voltados-se para Cabalá ou Cabala, coisas dessa espécie. Então são homens, são pessoas que estudavam a palavra de Deus. Mas o ensino de Jesus era tão diferenciado, ao ponto dos guardas dizerem e afirmarem, olha, ninguém tem um ensino como ele. Não há como a gente comparar o ensino dele. Quem é o grande mestre da época? É o Rabino Gamaliel? Quem são os grandes doutores da época? O ensino desse homem é diferente. Ele já havia surpreendido no templo, quando tinha mostrado grande sabedoria. Ele já tinha se sobressaído na própria festa dos tabernáculos, porque ele ensinara de forma diferenciada. Os fariseus dizem, olha, ele não passou pela nossa escola, né? Ele é, entre aspas, aqui um autodidata, né? Ele não tem o diploma da escola dos fariseus, mas o seu ensino é um ensino diferenciado. E a pergunta é essa, o que é que faz do ensino do Senhor Jesus um ensino diferenciado? Primeiro ponto que eu destaco para os irmãos, a autoridade. Meus irmãos, autoridade é diferente de autoritarismo. E muitas vezes, num afã de tentar neutralizar o autoritarismo, que não tem absolutamente nada a ver com a autoridade, nós terminamos por neutralizar ou atacar a autoridade. O que é uma lástima dentro de uma sociedade. Porque uma sociedade não se impõe, não sobrevive se não existir autoridade. Quem é pai sabe do que eu estou falando, quem é professor sabe do que eu estou falando. Bom, já que a gente está falando de ensino, pensemos na perspectiva de um professor que não possa ter autoridade numa sala de aula. Eu, particularmente, tenho, como é que eu diria, tenho algumas restrições a um modelo que se estabeleceu pedagógico no nosso país, em que professor e aluno são colocados no mesmo pé de igualdade no que diz respeito à autoridade. Eu penso que essa não é a melhor pedagogia a ser aplicada. Eu não estou dizendo que um é melhor do que o outro. Intrinsecamente falando, todos nós somos iguais. Não tem ninguém maior do que ninguém. Não tem ninguém melhor do que ninguém.
Mas quando nós ocupamos determinadas funções, se nós não exercermos autoridade, a coisa fica incontrolável de tal forma que sequer nós conseguimos chegar aos objetivos que nós desejamos. Pensemos em outra realidade, a gente está aí vivenciando já há 2, 3 dias as Olimpíadas. Ontem eu assisti, até um pouquinho mais tarde, a luta de judô, né? Algumas lutas de judô. Impressionante o ritual que se tem ali do respeito um ao outro, do respeito à figura do árbitro. Diferente até de outros esportes, ali você não vê muita reclamação, não. O juiz disse uma coisa e ele é autoridade. Nos esportes é assim, se não tiver a autoridade daquele que está ali mediando, daquele que está ali, né, fazendo com que a coisa aconteça, desanda. Aí, meus amados irmãos, vira de fato uma anarquia. E a anarquia, por mais que alguns ainda defendam, ela não nos leva a lugar algum, não é? Então, o primeiro ponto que eu destaco a respeito do ensinamento de Cristo é a sua autoridade. Porque, veja, quem estava ali, inclusive pedindo que ele fosse preso, pedindo que ele tivesse a sua liberdade cerceada, pedindo que fosse cassado o seu direito à livre expressão de pregar e ensinar. Primeiro, o texto fala dos guardas, esses que trouxeram o testemunho. Não há ninguém que ensine como ele. Depois o texto vai falar dos fariseus, que era um grupo religioso e político extremamente importante nos dias de Cristo. E o texto também vai falar dos principais, dos sacerdotes. Está tudo isso aí, veja. Os guardas voltaram à presença, verso 45, dos principais sacerdotes e fariseus. Guardas, principais sacerdotes e fariseus. Pessoas que tinham autoridade, pessoas que ocupavam espaços de autoridade dentro da sociedade. Mas a palavra e o ensinamento do Senhor Jesus, a todos estes, sobrepujava. A todos esses se destacava. E não apenas nesse episódio, em tantos quantos nós vamos ter acesso através da narrativa do contexto bíblico, da revelação de Deus, nós vamos perceber isso. A autoridade da fala, do poder de Cristo Jesus ao pregar, ao ensinar. Ele não falava como nós muitas vezes falamos, na seguinte perspectiva: faça o que eu faço, aliás, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Jesus é diferente. Ele não tem nenhuma dissonância entre aquilo que ele ensina, aquilo que ele prega e aquilo que ele faz. Ele é diferente de mim, por exemplo, que tenho que estar aqui todos os domingos pregando, ensinando aos irmãos, e sou pecador, uma mensagem que muito antes de servir para os irmãos, serve para mim também, diferente do Senhor Jesus, que não tinha pecado e que tinha autoridade na sua fala, tinha autoridade no seu ensino. Não havia, melhor dizendo, naquele contexto, como hoje ainda não há, quem possa conter o ensinamento do Senhor Jesus, quem possa conter a sua palavra, quem possa conter o Evangelho, quem possa deter o Evangelho. Não há, porque o Senhor Jesus pregava como quem tem autoridade, e de fato ele tinha autoridade. Tinha inclusive autoridade sobre o mundo espiritual do mal. Quantas e quantas vezes o Senhor Jesus, ele repreende espíritos malignos. Ele tinha autoridade sobre o corpo e a enfermidade das pessoas. Quantas e quantas vezes o Senhor Jesus promove a cura de pessoas. Meus amados irmãos, os evangelhos estão repletos desses milagres, desses prodígios. E eu imagino que o Senhor Jesus fez muito mais do que todos aqueles que estão aqui revelados. Mas esses já são suficientes. Já nos basta para entendermos, para compreendermos a autoridade do seu ensino. A autoridade do ensino do Senhor Jesus se mostra também, porque ele se entrega. Porque ele, lembre-se de Filipenses, capítulo 2, mesmo sendo Deus, ele não
usurpou o fato de ser Deus. Antes, esvaziou-se, se entregou. Ele tem autoridade porque ele é o Verbo que se fez carne. É o Deus que se humilha para salvar, para se entregar, para entregar a sua vida por mim e por você. Eu estou falando de um amor sobremodo excelente. Eu estou falando daquilo que existe de mais perfeito quando nós pensamos em alguém que age de forma altruísta. Eu estou falando daquilo que é, e de fato a autoridade passa por isso também, né? Alguém que demonstra não apenas na sua fala, mas na sua própria vida, na sua própria existência, aquilo que veio fazer. O Senhor Jesus não tinha pecado. O Senhor Deus não precisava ter se encarnado do ponto de vista dele. Ele é Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas, meus amados irmãos, Ele nos amou. Ele amou a você com amor profundo, com amor indizível. Nós não temos na nossa língua, ou em nenhuma língua que possa existir na terra, uma expressão que contemple de forma perfeita e plena a profundidade, a largura, aquilo que representa de forma plena o amor de Deus. No português, por exemplo, nós usamos a seguinte expressão, de tal maneira. O que isso significa? O que é que significa Deus amou o mundo? Expressão, de tal maneira. Significa que nós não temos uma expressão que possa atingir de forma plena a profundidade, a largura, a intensidade desse amor. Então eu estou falando de alguém que nos amou, que amou a mim, que amou a você de forma intensa, de forma profunda. E esse amor é demonstrado no fato de ele entregar a sua própria vida. Esse amor é demonstrado através dos seus atos, através do seu discurso. É alguém que reflete a glória de Deus, é alguém que mostra e fala-nos a respeito do Deus que é gracioso, do Deus que é misericordioso, do Deus que é amoroso. Como essa pessoa não tem autoridade? É óbvio que ela tem autoridade, acima de qualquer autoridade. Quem são os principais sacerdotes diante da autoridade do Senhor Jesus? Quem é a guarda do sinédrio diante da autoridade do Senhor Jesus? Quem são os fariseus, os escribas, os essênios, seja o grupo que for, diante da autoridade do Senhor Jesus? Eles perguntam por que aos guardas vocês não trouxeram ele para a gente? Nós precisamos acabar com esse discurso, nós precisamos dar cabo desse ensinamento. Esse ensinamento, ele está mexendo com a gente. E os guardas fizeram a constatação, olha, nós não trouxemos porque não existe ninguém que ensine como esse homem ensina. Não existe ninguém que tenha a autoridade que ele tem. Nós ficamos, é como se eles estivessem dizendo assim, olha, nós estamos impedidos, nós não conseguimos atingir, mesmo que nós quiséssemos. Eu até entendo aqui, compreendo quando eu leio esse texto, que esses guardas, de alguma forma, o poder da mensagem, a autoridade do Senhor Jesus era tamanha, e não confunda com autoritarismo, é autoridade mesmo. É aquele ensinamento que tem uma força descomunal, que causa até constrangimento nos inimigos, porque a gente tenta pegar o erro e não acha o erro. Diferente de nós, os pais aqui presentes, quem não passou por aquela experiência de dizer a um filho, fulano, não faça isso não. Aí o filho diz assim, e o senhor que faz? Mas alguém se junta a mim no grupo que já ouviu isso? Vez por outra eu tenho ouvido aí, essa semana mesmo eu ouvi. E assim, a minha fala, inclusive, para os meus filhos é muito objetiva, muito clara. De fato, meu filho, eu faço isso que está errado, mas você vai copiar o que não presta? Eu não vou lutar contra a verdade é essa mesmo, eu sou pecador. Eu faço o que não presta. É isso que você quer copiar? Porque quando a gente está errado, não tem outra coisa para fazer, senão reconhecer que está errado, pedir perdão. E no caso aqui pedagógico do ensino de pai e filho, eu estou tentando dizer para os meus filhos, olha, tente copiar aquilo que presta, tente fazer aquilo que é bom e não aquilo que não presta. Uma das diferenças entre eu e o Senhor Jesus, entre você e o Senhor Jesus, é que todos os inimigos do Senhor Jesus procuravam essas brechas.
legais, essas filigranas legais, não é? Essa coisa que vem lá desde o Éden, a culpa não é minha, a culpa é do homem, a culpa não é minha, a culpa é da mulher, a culpa não é nossa, a culpa é da serpente. Essa coisa de sempre tentar desviar o foco. Nós vamos então tentar aplicar isso ao Senhor Jesus, vamos pegá-lo no erro, vamos descobrir aqui, não acha erro, não acha pecado, Ele é perfeito, logo a autoridade está diante dos nossos olhos, nós não temos outra coisa para fazer, senão reconhecer. Nós estamos diante de alguém que é diferenciado. E nós que somos cristãos, temos a plena convicção, nós estamos diante da água da vida, nós estamos diante da luz do mundo, nós estamos diante do Deus que se fez carne, nós estamos diante do nosso Salvador, que ensina e que prega com autoridade. Não há sinédrio, não há sacerdote, não há polícia, não há judiciário, não há executivo, não há legislativo, não há reis, príncipes, soberanos, seja eles quais forem, que possam se comparar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus que se fez carne e habitou entre nós. O ensino do Senhor Jesus é diferenciado porque ele tem autoridade. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas tem outra coisa que me chama a atenção nesse ensino, pelas reações que nós encontramos aqui nesse texto. Eu não sei se vocês enxergam isso, mas aqui a hipocrisia dos fariseus, dos sacerdotes, saltam aos olhos. É uma coisa impressionante. É porque, irmãos, diante da verdade nua e crua, muitas vezes dita sem a polidez diplomática, não é? Diante dessas verdades, algumas pessoas que gostam das sombras, que gostam... E os fariseus eram expertos nisso, tanto é que o termo fariseu, ele passa para a história como alguém que é hipócrita. Eles eram finos nessa arte da hipocrisia, de atar fardos sobre as outras pessoas que eles mesmos não carregavam. Então eles ficam meio que incomodados aqui nesse aspecto. O ensino do Senhor Jesus, ele é um ensino diferenciado porque ele, segundo, ele revela a falsidade. Ele revela a hipocrisia, ele é revelador. Ele é revelador. Nós vamos ver aqui, quando os guardas dizem assim, olha, primeiro, veja, acompanha o raciocínio. Por que vocês não trouxeram esse homem para a gente? Dizem os principais sacerdotes, os fariseus, aos guardas. A resposta dos guardas, ninguém ensina como ele. A contradita dos fariseus. Os fariseus então disseram aos guardas, será que também vocês foram enganados? Por acaso algumas das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? É como se dissesse assim, quem são vocês para fazer esse juízo? Se nós, os fariseus, é que somos os bons. Vocês foram enganados? Algum fariseu está concordando com vocês que não existe um homem que ensine como esse homem? Veja que a hipocrisia se revela aqui, porque na realidade o que esses homens são? São homens que querem controlar aquelas pessoas. O fariseu significa alguém que é santo, separado, né? Aí eu pergunto, essa é uma postura de alguém que é santo? Essa é a postura de alguém que é separado para servir o povo ou de alguém que está querendo, na realidade, ser servido? E eu vou mais além. Mostra, inclusive, né, revela a hipocrisia ou a falsidade de um falso ensino. Homens tão estudiosos, mas que não conseguiam enxergar um palmo à sua frente. Porque as profecias veterotestamentárias diziam que o Messias viria de Judá. E eles associam o Senhor Jesus a Galileia, a Cafarnaum. Isso está descrito, inclusive, nos versículos anteriores. Veja, por exemplo, aí, quando Nicodemos, né, se apresenta, daqui a pouco eu vou falar sobre Nicodemos, para mostrar um terceiro ponto do ensino e do poder do ensino do Senhor Jesus, do porquê diferenciado. Mas quando eles estão ali contraditando Nicodemos, que era um deles, né, eles dizem assim no verso 52, por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Examine o quê?
Examine as Escrituras. Examine o quê? Examine as profecias do Velho Testamento. E você, Nicodemos, vai ver que nas profecias não existe nenhuma profecia dizendo que o Messias vem da Galileia, dizendo que o Messias vem de Cafarnaum. Ou seja, eles desconheciam que o Senhor Jesus havia nascido em Belém, que o Senhor Jesus vem de Judá, ele é e vem da linhagem de Davi. Ele cumpre cabalmente, fielmente, todas as profecias do Velho Testamento. Homens tão estudiosos, homens tão dedicados às letras. Os escribas, muito mais do que estudar, eles copiavam aqueles manuscritos para aquilo não se perder. Então eram homens que conheciam a lei. Lembre-se de Paulo falando dele como fariseu, fariseu de fariseu, cumpridor da lei. Eles tinham a lei como algo extremamente importante, eles decoravam aquilo, eles conheciam aquilo, eles como que tatuavam tudo aquilo no coração, mas eles não conseguiam ter uma visão mais ampla. Coisas saltavam aos seus olhos, talvez pela soberba, talvez por achar que eram bons demais. Hoje, nós ainda sofremos dessa realidade nos nossos dias. Alguns filósofos, psicólogos, sociólogos, a turma que pensa o mundo, que pensa as ideologias, que pensa o espírito da época, dizem que nós estamos na época da pós-verdade. Não sei quantos já ouviram falar dessa expressão, né? Segundo o dicionário de Oxford, para a gente entender o que é esse conceito de pós-verdade, até para fazer aqui uma ponte do que já existia na época de Cristo e sempre existiu ao longo da história, e que talvez hoje, nos nossos dias, esteja assim, num nível bem mais intenso. A pós-verdade é a ideia de um adjetivo que fala-nos a respeito das circunstâncias, né, em que os fatos objetivos, eles não têm mais a importância que deveriam ter diante da opinião pública, diante da formulação dos conceitos. Deixa eu dar um exemplo do que é uma pós-verdade. A biologia diz, nasceu macho. Aí tem lá os cromossomos, né? XX, XY. A biologia diz, nasceu fêmea. É possível até que esse vídeo meu aqui seja advertido pelos algoritmos a gente está transmitindo pelo YouTube, não sei. Mas eu estou falando do que a biologia ensina. Nasce XX, nasce XY. Pelo menos foi isso que eu aprendi com minha professora Keila e com minha professora Dicla, na época do Colégio Batista Alagoano. São dados objetivos, são dados científicos. Ou não, irmãos? Esses dias eu vi um vídeo. Não brinque com essa realidade da pós-verdade, não. Há questionamentos, inclusive, se 2 mais 2 são 4. Eu não estou brincando, estou falando a mais pura verdade. Eu vi um vídeo, tem um tempo que eu vi um vídeo fantástico, de um aluno que tirou uma nota na prova de uma professora e criou... É lógico, o vídeo ali é uma encenação, né? E aí ele disse, eu não lembro a conta, qual era a conta agora, faz muito tempo que eu vi esse vídeo. Eu vou até ver se eu procuro esse vídeo para botar no grupo da igreja, que é um vídeo muito interessante. É como se as 2 mais 2 o menino botou, são 5. Aí a professora de matemática está errado. Aí o menino foi chorando para casa. Aí a mãe disse, quem é você para dizer que meu filho está errado? A verdade dele não é a sua verdade. Lembre-se da pós-verdade, pós-modernismo, relativização de tudo. E aí reúne-se o conselho, isso é na realidade dos Estados Unidos, dos pais da escola. Aquela professora é massacrada. E por aí vai, abre-se um processo. Para eu resumir a história, ela é demitida da escola porque ela simplesmente disse que a conta matemática do menino estava errada. Passa na sala do diretor, aí o diretor diz assim, passa lá no setor de RH, você trabalhou tantos anos, você tem tanto de salário para receber. Ela disse, não, é o dobro. Aí ele disse, não, é isso, não. Aí quem vai entrar na justiça agora sou eu, para mostrar que a sua conta está errada. A do menino não estava errada? A pós-verdade é isso.
não se leva em conta os fatos objetivos quando quer se estabelecer narrativas. Percebe o que é pós-verdade? Então, a ideia aqui exposta, né, diante dos nossos olhos é que eles não levam em conta as verdades objetivas, eles precisam calar a voz de Cristo. Eles precisam calar a verdade. Na pós-verdade, a opinião pública ela é levada de um lado para o outro com discursos sentimentalistas, com discursos que trabalham a parte assim mais da emoção. A ideia da pós-verdade é, olha, o que você fala está correto, se concordar com a minha opinião. Se não concordar com a opinião, está errado. E aí quem domina muitas vezes os meios de comunicação que direcionam as opiniões, promovem os cancelamentos, que é algo que está muito em voga, né, nos nossos dias, baseado em dados objetivos, baseado nas verdades, sejam elas científicas, sejam elas verdades reais, verdades da realidade. Eu estou falando da realidade, do dia a dia. Eu estou falando que 2 mais 2 são 4. Eu não estou falando nada diferente disso. Mas no mundo da pós-verdade não se leva em conta os dados objetivos. No mundo lá da pós-verdade dos fariseus, o que importava era a manutenção do poder deles. Eles sequer conseguiam fazer a ligação entre a profecia de que o Messias viria da tribo de Judá para o fato do Senhor Jesus, naquele momento, ser conhecido como alguém que morava em Cafarnaum e a sua família era da Galileia. Faltava conhecimento para aqueles que se portavam como os grandes arautos do conhecimento. É por isso que não tem ensinamento como o ensinamento do Senhor Jesus. Ele desmonta as narrativas. Ele escancara a hipocrisia e a falsidade daqueles que têm como objetivo simplesmente manipular as massas, manipular as pessoas em benefício próprio, para que possam manter os seus cargos, para que possam manter os cargos importantes religiosos no Sinédrio, para que eles continuem a ser os principais dos sacerdotes. Faltava conhecimento. E essa falta de conhecimento, ela é exposta através do poder e da autoridade do ensino do Senhor Jesus. Nós estamos diante de um ensino que é diferenciado. É diferenciado, meus amados irmãos, porque expõe e revela a hipocrisia, a mentira, a falsidade, a falta de conhecimento, a arrogância. A arrogância dos principais sacerdotes aqui é uma coisa impressionante. Eles já tinham dito, né? Acaso pode vir alguma coisa boa de onde ele vem? Nós somos raça pura, nós somos do lugar especial. Você, isso é um bando de nordestino que come cuscuz, come calango e cacto passando fome. Não tem gente que olha, por exemplo, os nordestinos nessa perspectiva? Ou para quem mora fora do Brasil, olha para o brasileiro dessa forma, ou o brasileiro que olha para outros dessa forma. Isso não está presente nas nossas relações, infelizmente. Estão presentes, deve ser condenado. Esse tipo de postura, ele obviamente é uma postura condenada, principalmente vindo de pessoas religiosas, que se dizem conhecedores da palavra e das Escrituras. Mas a palavra e o ensino do Senhor Jesus revela toda essa hipocrisia. Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente que tem uma capa tão bonita, de bonzinho, mas quando você vai com a palavra, parece o capeta, né? Parece o Satanás se revirando. Quando você prega a verdade. Interessante que nós vivemos uma época social no Brasil que isso está se tornando assim, muito, muito exposto. Lá no trabalho, quando você diz que é crente, quando você fala da Bíblia, parece que o mundo acabou. Como se você estivesse falando da coisa mais absurda do mundo. Você falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por todos nós. São palavras de salvação, são palavras de vida.
Ninguém está cobrando nada, ninguém está pedindo dinheiro, a gente está só dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, e as pessoas estão incomodadas, porque Satanás se incomoda mesmo. E a palavra do Senhor, o ensino de Jesus, irmãos, é como que uma luz que faz sair da toca, esses espíritos malignos, muitas vezes, que infestam a nossa sociedade. Parece aquele, obviamente que eu não concordo com isso, mas só para tentar exemplificar o que eu estou querendo passar para os irmãos, parece aquela ideia, né, do vampiro que aparece e você bota a cruz assim, né? Ou então bota ele no sol, ele se queima. A luz dissipa as trevas. As trevas e a luz não andam junto. O ensino do Senhor Jesus, ele é revelador. É por isso que ele é diferenciado. Não há quem se compare ao Senhor Jesus. Mas eu fecho a minha fala nessa manhã e eu disse que a gente ia olhar um pouquinho para esse personagem, Nicodemos. 3 vezes ele é citado no Novo Testamento. Foi citado já antes, capítulo 3, se eu não estiver enganado, desse texto. É muito interessante a gente ver o processo da ação de Deus na vida de Nicodemos. No capítulo 3, os irmãos vão lembrar que Nicodemos era um fariseu, não é? Tanto é que o texto aqui também do capítulo 7 de João diz, veja aí, verso 50, Nicodemos, um deles quem? Dos sacerdotes, dos fariseus, dessa turma religiosa que dominava politicamente e religiosamente aquele momento e aquela sociedade. Mas lá no capítulo 3, verso 1, diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele não era apenas um fariseu, ele estava no grupo dos principais dos sacerdotes. Está aí, ó, verso 1, um dos principais dos judeus. Aí presta atenção no início do verso 2, eu estou lendo o capítulo 3. Este, de noite, foi até Jesus. E é aquela história do nascer de novo. Posso nascer se eu já sou velho. Mas eu quero focar nesse ponto aqui. Que horas ele foi ver Jesus? À noite. Por quê? Não era estratégico ser visto com Jesus. Para um dos principais dos sacerdotes. Eles eram oposição a Jesus. Então meio que ele vai na calada da noite. Ele vai escondido. Mas aí a gente vai vendo aqui uma outra coisa. A palavra de Deus e o ensino do Senhor Jesus, ele é diferenciado, sabe por quê, irmãos? Porque ele é transformador. Ele transforma. E a gente vê a transformação, por exemplo, na vida de Nicodemos. Antes ele foi escondido. Aqui, ele já se expõe um pouquinho mais. Concorda comigo? Porque, veja, eles estão ali, os fariseus, né, os principais sacerdotes daquele grupo, estão irritados com os guardas, porque os guardas não levaram Jesus preso para eles. Eles queriam calar Jesus. Eles queriam fazer cessar aquele ensinamento. Aí os guardas dizem assim, olha, ele tem um ensino, ninguém ensina como ele ensina. É como se a gente não teve nem como trazer eles para vocês, não teve como prender. Ele tem um ensino diferenciado. Aí vem o menosprezo dos sacerdotes. Ah, então algum fariseu disse isso para vocês. Ah, então algum de nós chancelou isso. De onde é que vocês estão tirando que ninguém ensina como ele? É como se os ciúmes naquele momento, nós é que ensinamos, né? Nós somos os grandes mestres. Você está dizendo que esse aí nem pela nossa escola, nem pela escola dos fariseus do Sinédrio ele passou? Lembrando aqui de uma metáforazinha, eu esqueci, não é metáfora, não lembro já o nome mais apropriado. Eu até já citei aqui na igreja de Rubem Alves, que ele fala da Universidade dos Urubus, né? É como se ele dissesse assim, olha, na Universidade dos Urubus, Pitacilgo não canta, né? Porque os urubus, eles naquela cidade, eles comandaram a Universidade de Canto. E só canta agora quem tem diploma. E o Pitacilgo, que sabe cantar de forma excelente desde o seu nascimento, infelizmente ele não tem um diploma. E se ele não tem um diploma, ele não pode cantar. É como se eles estivessem questionando isso. Olha, esse Senhor Jesus aí, ele sequer passou pela nossa Universidade dos Urubus fariseus. Como é que você está dizendo que ele ensina melhor do que a gente? Algum fariseu disse isso. Veja, o critério de autoridade para esses homens era o critério deles. É o critério da pós-verdade.
que muitas vezes está revestido de um manto acadêmico, não se engane com isso, mas que é pura ficção, é pura religião, é pura crença. Ele veio da Galileia. Pode pesquisar nas Escrituras, pesquise, examine, é a expressão que está aqui na minha versão, verso 52. Não, há profecia que diga, então como é que você está dizendo que ele é o que ele não é? Aí Nicodemos tem uma ação um pouquinho mais ousada do que aquela que ele foi escondido à noite falar com o Senhor Jesus. Ele confronta aqueles homens. Com certeza, nesse momento, ele já agariou um bocado de inimigo, não tenho dúvida disso. Ora, então na nossa religião nós condenamos um homem sem ouvi-lo? Sabe as palavras. Por que eles não investigaram para saber se Jesus tinha nascido em Belém? Ou se ele tinha nascido em Cafarnaum? Não, o juízo já é imediato, sem estudar, sem averiguar, sem ouvir o contraditório. Então Nicodemos está fazendo essa ressalva. Então eu estou vendo aqui um homem em processo de transformação. Que começou lá atrás, porque ele vai ao Senhor Jesus na calada da noite, no capítulo 3 diz isso, e ele diz assim, Rabi, sabemos que és mestre. Então, ele reconhecia a autoridade do Senhor Jesus em ensinar. Ele não era como os seus amigos fariseus, mas ele ainda não tinha tornado isso público. Foi na calada da noite. Aqui, ele já faz uma contradição explícita, mas ainda com muita polidez. Percebe que há toda uma diplomacia aqui. Aí lá no capítulo, acho que é o capítulo 19, eu não vou abrir, se eu não estiver enganado, mas aí eu já estou chegando na parte da crucificação. O Senhor Jesus é crucificado. Aí José de Arimateia, né? Pede o corpo. Sabe quem ajudou José de Arimateia? Esse Nicodemos. E isso é muito revelador, sabe por quê? Porque nesse período, até os apóstolos estavam fugindo, com medo. É mais ou menos nesse período que Pedro, ou para alguns o Pedrão, afoito, corajoso, mestre, posso andar sobre as águas, venha. Puxou a espada, zum, na orelha lá do guarda, no jardim, né, do Getsemane. Lembra de Pedro? Mestre, para onde nós iremos? Tu tens as palavras da vida. Lembra de Pedro, né? O Pedro que confessa, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Parabéns, Pedro. Sobre esta pedra, ou seja, sobre esta tua afirmação, eu vou edificar a minha igreja. A igreja é edificada na afirmação de que Cristo é o Senhor. Pedro fugiu. Pedro negou a Cristo uma vez, Pedro negou a Cristo duas vezes. Por quê? Cristo tinha sido morto, crucificado. Os sinédrios, os fariseus, essa turma aqui finalmente tinha conseguido o que almejava. Não porque tiveram poder para isso, mas porque Cristo se entregou. Porque foi chegada a hora dele se entregar. Aqui eles não conseguiram porque não era a hora. Os irmãos lembram nos versículos anteriores que Cristo diz isso. Lá na frente, aí sim, chegou a hora, porque Cristo tinha que morrer. Os discípulos cabisbaixos estão... Lembra lá, voltando para Emaús, no caminho de Emaús? Por que vocês estão tristes? O Jesus apareceu, né? O Jesus ressurreto. Eu estou falando isso só para mostrar que no período da crucificação, foi um dos períodos mais perigosos daquele contexto ali, para você ser um discípulo do Senhor Jesus. Os apóstolos, irmãos, estavam fugindo, com medo, ou entristecidos, ou cabisbaixos. Nesse momento, algumas pessoas tiveram coragem de se envolver com Jesus de Nazaré. Algumas pessoas tiveram coragem de expor. E agora nós não vemos mais um Nicodemos agindo na calada da noite. Mas nós vemos agora um Nicodemos se expondo explicitamente, ajudando José de Arimateia a recolher o corpo do Senhor Jesus. Eu vejo aqui, meus amados irmãos, sabe o quê? Um processo de transformação. O ensino do Senhor Jesus é diferenciado, irmãos. Sabe por quê? Porque ele transforma. Ele transforma porque tem poder. Ele tem poder porque transforma.
O que significa isso? Significa que antes até de transformar, ele é poderoso. E por ser poderoso, pode ter certeza que ele vai transformar vidas e corações. E continua transformando até hoje. Até hoje, a mensagem do Evangelho continua transformando vidas. Até hoje, a mensagem do Evangelho continua resgatando o ser humano da sarjeta, do lamaçal. E a transformação revela esse poder. Os frutos visíveis, aquilo que a gente enxerga. Lembre-se, a gente está estudando à noite Filipenses, lembra lá de Atos 16? O apóstolo com os seus companheiros de viagem pregando a palavra, Lídia, aquela irmã convertida, vendedora de púrpura, surge inclusive a primeira igreja do continente europeu, conforme nós conhecemos hoje na geografia, não é? Mas ali também uma jovem possessa, que era escravizada, espiritual e socialmente, porque homens ganhavam dinheiro com aquele espírito de adivinhação que ela tinha. Ela foi liberta. É uma mensagem que liberta o homem do jugo espiritual do mal, que liberta o homem do jugo social do mal. Eles são presos. O carcereiro e toda a sua família é transformada. Lembra do episódio do carcereiro? Então eu estou diante de uma palavra que tem poder para transformar vidas e corações. Transformou lá atrás e continua transformando hoje. Por isso eu digo para os pais que estão aqui presentes: não deixe de orar pelo seu filho. Não deixe de ensinar o seu filho. Não deixe de falar a verdade para o seu filho. Um dia, a palavra do Evangelho pode transformar a vida dele. Não deixe de pregar essa palavra para quem quer que seja. Pregue a tempo e a fora de tempo. Ensine. Não existe, nunca existiu, não existe, nunca existirá um ensino mais transformador do que a mensagem do Evangelho. A oposição é grande, sinédrio, principais sacerdotes, polícia, Império Romano, seja lá o que for. Aí eu lembro do iniciozinho do Alto da Compadecida. Vamos assistir o filme. De um homem que sozinho enfrentou o Império Romano. E é a mais pura verdade. Cristãos sendo pendurados em estacas para iluminar as ruas de Roma. Cristãos sendo trucidados pelas feras. Ainda hoje, em países, seja de um viés comunista, ateu, Coreia do Norte, China, em países muçulmanos, intolerantes ao cristianismo, ainda hoje os cristãos continuam sendo perseguidos, decapitados, aprisionados, estuprados, destruídos, torturados. E a mensagem do Evangelho continua crescendo. E o poder de Deus continua transformando vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.